Então eu falei um pouco sobre as questões genéticas, transgeracionalidade, herança filogenética, as questões espirituais. Eu acredito que a gente viveu outras vidas, você pode ter a crença que você quiser, não tem problema, eu estou falando das minhas. Eu acredito que a gente viveu outras vidas, porque eu acho que a vida é muito rica para a gente viver uma vida só, né? E seria um grande desperdício. E eu acredito que a gente traz inputs, insights e vivências anteriores a nós. Você não precisa ser um reencarnacionista. Ambiente, estímulo da egrégora que cresce. Lembra que eu falei dos escoteiros? Hoje eu continuo com uma postura escoteira diante de qualquer problema que eu tenho, né? Postura, e a minha postura escoteira é assim: quando eu não consigo resolver, eu vou procurar quem? O chefe. Né? Porque no escotismo era assim, a gente sempre tinha um superior que, chefe, não estou conseguindo fazer isso. Aí ele ia lá e ajudava. Hoje também eu faço isso. Essa semana eu estava com uma dúvida terrível sobre a questão da previdência, né? Meu tempo que eu já tinha contribuído, se eu entrava na regra nova, na regra antiga e tal. O que eu fiz? Eu pedi ajuda, me indicaram um advogado, eu falei com ele, ele falou: Marcos, eu super te oriento, me manda isso daqui, isso daqui, isso daqui, eu te dou uma orientação segura. Legal, né? Vou atrás de quem dentro do ambiente possa me ajudar. E do físico, a todos os nossos amiguinhos, né? A serotonina, a melatonina, a noradrenalina, a ocitocina, a endorfina, porque isso hoje em dia tem uma influência bastante grande dentro da vida que a gente leva, né? O que vocês têm que entender, principalmente para nós que somos empreendedores, Malepeira, você não vai falar quando é que nós vamos dobrar o faturamento? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esses amiguinhos, porque às vezes a gente não consegue dobrar o faturamento por causa desses amiguinhos aqui. Porque o que acontecia? Acontecia o seguinte: os nossos antepassados que estavam lá dentro da caverna, né? O que acontecia com eles? Eles passavam um estresse uma vez por semana, uma vez por mês, né? Quando tinha que caçar, etc. Então era um estresse assim que eles passavam uma vez por mês. Só que esse estresse que eles passavam uma vez por mês, nós estamos passando a cada hora. Não é? Estamos passando a cada hora. Não é? Então, o que vai acontecendo? A gente tinha uma quantidade de neurotransmissores que ela estava equilibrada. Pessoal, vamos matar o mamute? Vamos lá, então, quantos caras tem? Tem 30. Puta, vamos lá, vai morrer uns 10, mas tudo bem, os 20 que sobrar vão comer o churrasco. Então vamos lá, pega afia as lanças, vamos lá, cerca ele, né? Quem assistiu 10.000 AC, né? Viu eles caçando o mamute lá, encurrala o bicho no precipício, joga a rede, joga o bicho para baixo do precipício, fatia ele e tal. Bom, era aquele estresse, mas era aquele estresse uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Só que a gente mata um mamute por hora. E aquela quantidade de neurotransmissor que a gente tinha, não está dando mais conta para, muitas vezes, esses desafios que a gente tem. Então é importante, gente, que vocês, para dobrarem o faturamento de vocês, entendam que vocês são um sistema. E esse sistema tem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Malepira, vou fazer uma pergunta para você. Você toma um remedinho? Às vezes eu tomo. Às vezes que eu estou muito doido mesmo, muito louco, eu vou lá no médico e falo: doutor, eu estou doidão, eu estou precisando de um remedinho. Ele fala: tá bom, o que você quer? Me dá alguma coisa aí que eu não vire uma samambaia. Não é? Porque tem umas coisas, às vezes, que a gente toma que você vira um vaso, né? Você fica totalmente despersonalizado. É horrível, né? Eu tive uma crise grave de depressão em 2001 e eu fiquei 3 anos para sair dessa crise. Foi uma coisa horrível. Eu não conseguia sair de casa, fiquei 3 meses para sair de casa. E aí eu comecei a tomar um monte de remédio que os médicos indicavam, e aí um dia um amigo meu foi em casa me ver, e aí depois de um tempo ele falou assim para mim: cara, eu fiquei tão preocupado aquele dia que eu fui visitar. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, você estava tomando os remédios, você estava mudo. E eu pensei assim: cara, eu prefiro o Lepera doidão e falando do que ele mudo desse jeito, né? Então, às vezes tem que tomar um remedinho sim, porque nesse mundo que a gente vive aqui,
às vezes complica. Bom, gente, o genético, o ambiental, o espiritual e o físico, eles influenciam no quê? Eles influenciam no final da história, quando você espreme todas essas laranjas, eles influenciam no teu comportamento. E qual é o comportamento com relação à vida que a gente tem? Qual é o comportamento com relação à vida que nós temos? Nós, empresários. Funcionário. Reptiliano. Funcionário, imposto, concorrente. Sumiu o governo, o cara falou mais uma, agora não vai aprovar isso daqui, os juros do mercado, capital de giro, fluxo de caixa, o cliente não pagou, tomei uma bolada nas costas. O nosso comportamento ele acaba se tornando um comportamento contaminado, né? Por isso que todos vocês chegam aqui no meu curso, né, com essa carinha de quem foi atropelado por uma Scania, né? E por isso que eu mandei aquele e-mail, aquela mensagem para vocês dizendo assim, gente, na sexta-feira à noite, tomem uma sopinha, vão dormir cedo, não marca nada para sábado à noite, não marca nada para domingo, peguem esse tempo para vocês, porque nós, os empresários, Maulepeira, você não vai falar sobre dobrar o faturamento, porque nós, os empresários, estamos muito maltratados. Né? Principalmente aqui no Brasil. Eu tenho um sócio no outro negócio que ele vive em Orlando, nos Estados Unidos, e eu converso muito com ele e ele fala, Lepeira, aqui a banda toca de forma diferente. Né? O Juca Chaves, que perguntaram para ele, né, que ele tinha morado fora do Brasil, falaram, como é que é morar fora do Brasil? Ele falou assim, olha, morar fora do Brasil é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom, né? O cara falou, mas explica, né? Ele falou, ó, morar fora do Brasil é bom porque tudo funciona, mas é uma merda porque é fora do Brasil, né? E morar no Brasil é uma merda porque nada funciona, mas é bom porque, né, é o Brasil, aqui está a nossa família, nossos amigos, né? Então, nós empresários estamos muito maltratados, né, por todas essas dificuldades que nós estamos vivendo. E isso acaba influenciando muito a nossa questão comportamental. E quem cria a egrégora é o comportamento. Quem cria a egrégora é o comportamento. É um ciclo, né? Se eu quero emagrecer, eu preciso mudar o meu comportamento para eu criar uma egrégora de mais saúde. Qual é o meu comportamento? Não comer pizza à noite, pedalar, não tomar refrigerante, comer uma fruta em vez de um doce. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Eu dou aula de nutricionismo. Dou aula, sou PhD em nutricionismo. Né? Porque eu já fui tanta nutricionista que eu coleciono as receitas, o que tem que fazer. Né? Eu não tenho um problema de ignorância. Meu problema ele é comportamental. Eu preciso mudar o meu comportamento para eu mudar a minha egrégora, e quando eu mudar a minha egrégora, eu consigo obter o meu resultado. Né? Então, não adianta eu continuar comendo pizza à noite, ao invés de ir para a academia à noite, ou pedalar à noite. Não adianta eu comer uma barra de chocolate depois do almoço, ao invés de comer uma maçã. Então, o comportamental nosso, ele é essencial para a nossa dobra de faturamento. Ai, Senhor, graças a Deus, acordei cedo no sábado, tomei banho, tomei café, fui lá, 2 horas de conversa do Lepeira, aí ele falou em dobrar o faturamento. Agora eu acho que eu vou começar a entender como é que eu vou dobrar o meu faturamento. A primeira coisa que vocês têm que entender é, se o que você está fazendo não está funcionando, você tem que fazer de uma forma diferente. E isso passa pelo seu comportamento. Luciano, isso passa pelo nosso comportamento. Nós estamos muito maltratados, né? Acabei de falar que nós empresários, empreendedores, estamos muito maltratados. Porque a gente vem de planos econômicos, de governos
totalmente treslocados, de juros altíssimos, pressionados por tudo que possa existir. Agora a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai avançar, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Porque eu não consigo ajudar vocês a dobrar o faturamento de vocês se o comportamento de vocês ele não for um comportamento de que vocês vão conseguir dar conta dessa história. Porque se eu ajudar vocês a dobrarem o faturamento de vocês com a questão comportamental do jeito que ela está hoje, eu vou arrebentar vocês no meio. Porque vocês não vão dar conta dessa história. Eu estou pronto para começar. Ótimo. Já temos o primeiro testemunho da irmã Ercília. A irmã Ercília disse que está pronta para começar e provavelmente dar o dízimo. Né? Porque primeiro você vai ter que dar o testemunho do dízimo para depois você dobrar o faturamento, né? Porque você sabe, Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. Então, primeiro recado que eu tenho que dar assim bem claro para vocês é o comportamental ele vai ter que mudar. O comportamental ele vai ter que mudar. Porque vocês estão trazendo toneladas e toneladas e toneladas de frustração, dificuldade, mágoa, dores profundas, que eu as reconheço como legítimas, porque eu também as tenho. Eu não sou aquele cagador de regra de palco, né? Aqueles puta mentiroso que tem nos eventos por aí. Não, porque olha, você não... Meu irmão, acorda para a realidade. Está todo mundo escangalhado. Né? A gente acorda de manhã às vezes que não sabe nem como é que está de pé. Nós temos que achar um outro caminho para esse processo. Já dei a primeira dica, persistir. A gente tem que persistir. Mas nós vamos ter que encontrar um caminho para mudar esse comportamento. Porque não adianta eu ensinar a tática se vocês não entenderem a estratégia. A estratégia é tudo vai mudar pelo comportamento. O que eu vou ensinar é a tática, mas a tática ela não tem aderência se o comportamento não mudar. Tá? E aí a gente acaba acreditando num monte de mentiras que contaram pra gente a vida inteira. E a gente vai ter que se desassociar um pouco dessas mentiras, né? Homem não chora, você sorri demais. Outro dia, uma moça, depois de uma palestra, ela falou assim, Lepera, você acredita que eu fui demitida da minha empresa? Ela foi trabalhar numa empresa em Joinville, porque lá eles falavam que eu sorria demais. Ela falou, eu queria ter gravado isso para mostrar. Porque quem sorri demais é porque tem algum problema. Quem estivesse assim é puta, né? As mulheres aí, quem é que não ouviu isso dos pais, dos avós, né? Você vai sair vestido assim, quem estivesse assim é puta. Né? Você não faz nada certo. Né? Quem ouviu essa invalidação quando era criança? Você não faz nada certo. Ê, Marcos, tá sempre aprontando alguma, hein? Eu, quando ouço isso hoje, depois, como eu estou muito terapeutizado, eu respondo para as pessoas assim, tô sempre aprontando. Se eu não estivesse aprontando, a gente não estava aqui, né? Tem uma casa bonita lá em Campos do Jordão, estaria lá, né? Tomando sol. O que você aprontou dessa vez? O que você fez dessa vez? Então a gente vai ter que desassociar, porque assim, olha, a gente... Vocês sabem como é que é o nome disso? Admoestação. Então é um nome difícil para explicar uma coisa fácil. É a quantidade de merda que colocaram dentro da cabeça da gente desde que a gente nasceu. E que não está associado com o que a gente é, ou com o que a gente faz, ou com o que a gente pensa. E se a gente não se desassociar
desse tipo de situação, ou das situações que a gente cristalizou como empreendedor dentro da cabeça da gente, não adianta eu ensinar técnicas para vocês. Ok? Exercício extra. Não estava no programa, mas eu vou fazer esse exercício com vocês. Eu quero que vocês listem aí as 5 maiores dores comportamentais que vocês têm. As 5 maiores autossabotagens que vocês se imputam, né? Quem quer ler? Lê uma de cada um aí. Lê uma, Lu. Você é louca. Graças a Deus, vai lá. Vergonha. Vergonha. Procrastinação. Procrastinação. Famoso empurrar com a barriga. Paulo? Fala uma. Eu escrevi procrastinação também. Beleza. Marina? Sou indisciplinada. Indisciplinada. Insegurança. Insegurança. Não consigo. Eu não sou bom bastante. Eu não sou bom bastante. Como é que é? Culpa. Como é que eu fiz? Como é que eu deixei isso acontecer, caralho? Né? Quem mais? Quem não falou? Não terminar as coisas, às vezes um livro. Procrastinar. Quem mais? Não se achar capaz. Sou incapaz Não gosto de fazer isso. Eu botei as minhas 5 aqui, ó. A primeira é que eu me acho uma fraude, a segunda é que eu me acho uma fraude, a terceira é que eu me acho uma fraude, a quarta é que eu me acho uma fraude e a quinta eu me acho uma fraude. Todos os dias eu me olho no espelho e minha sombra fala para mim, mas você é uma fraude, hein, meu caro? Né? E eu olho para ela e digo, sou uma fraude, mas estou fazendo sucesso. Né? Eu quero que vocês guardem com vocês isso. Esses 4 amiguinhos aqui, são os 4 amiguinhos que eles acompanham a gente todos os dias, nós empreendedores. Todos os dias eles vêm e batem na porta e falam, oi, tudo bem? Né? E a técnica, a estratégia que eu utilizo é uma estratégia de enfrentamento empático. O que é enfrentamento empático? Eu reconheço eles, os enfrento e os enfrento normalmente com humor. Né? Por isso que eu falei para vocês que quando o meu espelho diz assim para mim, você é uma fraude, eu falo, sou, mas eu sou uma fraude que estou fazendo sucesso. Né? E tem mais um detalhe, eu sou uma fraude e tem um monte de gente que me segue e que acredita no que eu falo. E tem mais um detalhe, eu sou uma fraude que eu falo de forma tão convincente que quando a pessoa faz, ela obtém resultado. E aí a fraude, porque a fraude, ela é burra, ela vira as costas, vai embora e a única coisa que ela faz, ela é persistente, ela volta no dia seguinte. Né? E aí a gente tem a mesma conversa. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse que vivem dentro da sua mente. Invalidação, culpa, incompetência e retração. Vocês podem pegar e tudo que vocês escreveram está dentro de uma dessas categorias aqui. Ou eu fui invalidado, por isso que está gordo que nem um porco, olha do jeito que come. Não é à toa que não arrumou namorado, olha como é que você se veste. Né? E, gente, nós ouvimos coisas assim do arco da velha. Né? Ouvimos coisas do arco da velha. E esse processo de invalidação, ao longo do tempo e de repetição, ele vai dobrando o nosso comportamento, de maneira que a gente acredite que isso é a pura verdade. Culpa, né? Luciano, ele trouxe aí um elemento de culpa.
puta, as coisas que eu errei, as coisas que eu perdi, aquilo que eu vendi que eu não devia ter vendido, aquilo que eu agi não devia ter agido, né? Muito forte, por quê? Porque a culpa, ela te paralisa, a culpa, ela te parafusa no lugar, né? E a culpa, gente, para vocês entenderem, a culpa, ela é um incrível mecanismo de controle. Através da culpa, eu controlo quem eu quiser. Então, eu gostaria que vocês entendessem duas coisas que são as minhas estatísticas de vida. De 100% das coisas que eu me acho culpado, eu sou culpado mesmo em torno de 1 a 2%. O resto é eco de culpa na minha cabeça. Eco. Sabe eco? Olá, 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 olá. Quantos olá você falou? 1. Quantos você ouviu? 10. Eco. Né? E a culpa, ela é um mecanismo de controle aonde eu te levo para onde eu quiser que você vá. Você tem culpa. Você tem culpa. Você tem culpa. Você tem culpa. Mas vem aqui, eu vou absolver vocês da culpa. Eu te absolvo da culpa. Ou eu entendo tua culpa. Ou eu lido com a tua culpa. Então isso é um tremendo mecanismo de controle social. A culpa é um tremendo mecanismo de controle social. Então vamos às duas estatísticas. A primeira, você só é realmente culpado de 1 a 2% daquilo que você se sente culpado. E acho que não existe culpa, existe responsabilidade. Porque é fácil você olhar o ontem com os olhos do hoje. Hoje você tem outro nível de percepção, consciência e entendimento. Puxa, eu fiz isso há 10 anos atrás, pô, eu me sinto muito culpado. Não, o que você está me dizendo é que se você tivesse que reagir hoje com relação àquilo que você reagiu há 10 anos atrás, você faria de forma diferente. Mas se você o fez dessa forma há 10 anos atrás, isso significa que foi a melhor saída para o entendimento que você tinha. Porque senão você teria tomado outra decisão. Vou contar uma passagem pessoal para vocês. Ontem à noite eu fui assinar a escritura de dissolução de união estável com a minha ex-esposa. E aí eu cheguei para ela na hora que nós estávamos indo embora, fomos lá na casa do advogado à noite, do cartorário, tudo, fizemos toda a documentação, assinamos. Quando nós estávamos indo embora, eu falei para ela assim, eu gostaria de te pedir desculpas. Não por eu ter me separado, não por eu ter tomado a iniciativa da gente se separar, mas pela forma como eu fiz. Eu errei, eu reconheço que eu errei. E vou te dizer, se eu tivesse que tomar essa decisão hoje, eu teria feito de uma forma totalmente diferente. E ela virou para mim e falou assim, não, eu já te perdoei, tá tudo bem. Eu entendo o que aconteceu, eu entendo o estresse que a gente estava vivendo, eu entendo tudo isso. Eu não me senti culpado, mas eu assumi a minha responsabilidade diante dela de uma atitude, de um comportamento que eu tive que hoje eu teria feito de uma forma diferente. Eu não vou carregar essa culpa. E segundo ponto, mais importante do que isso, você entender que a culpa é um mecanismo de controle. Se eu te mantenho culpado, eu te controlo. Se eu mantenho você dentro da culpa, eu te controlo. Incompetência, né? Você não está preparado para isso. Se você se sente incompetente com relação a alguma coisa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós estamos num mundo onde você ter acesso a se tornar uma pessoa competente é muito fácil. Muito fácil. Edward, você é incompetente com relação a quê, por exemplo? Me dá um assunto que você tem 0 de competência. 0 de competência?
Falar em público, legal. E se eu te disser que se você passar um final de semana com aquele moço lá que está comendo, o Edgar, e o teu nível de incompetência vai diminuir 50%. Hoje em dia, a gente deixar de ser incompetente é muito fácil. Entende? Então, quando você se sentir incompetente com relação a algum assunto, e você entrar num negocinho chamado YouTube, você já 1% de competência se adquire nos primeiros 5 minutos. Outro dia eu fiz um teste, um amigo meu me ligou e falou assim, ô Lepera, tudo bom? Tá, pode falar um minutinho? Posso. Lepera, você já ouviu falar sobre... E ele me falou um tema, eu estava na frente do computador e eu, já. E o que você acha disso? Eu comecei a ler o que estava escrito, ele falou, putz grilo, mas você conhece isso faz tempo? Conheço. Você já estudou isso? Cara, estudei isso, e eu comecei a falar todas as coisas que estavam escritas. Aí ele falou, nossa, então eu estou conversando com a pessoa certa. Eu, com certeza, o que você precisa saber? E aí eu falei tudo, aí chegou no final, eu falei, cara, você vê como é que a nossa sociedade é interessante. Eu nunca ouvi falar sobre o que você está me falando. Enquanto você foi me falando, eu fui procurando no Google, e tudo que eu te respondi é o que está escrito aqui. E falou, cara, mas foi muito convincente. Eu adquiri rapidamente competência. E eu vou dar uma outra dica sobre competência. Sabe qual que é a definição de especialista? Especialista é alguém que tem um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que você tem sobre o tema. Por exemplo, eu não entendo nada de joias e semijoias. Para mim, a Lu é uma especialista nisso. Se você perguntar para ela, é capaz dela falar assim, não, eu não me acho uma especialista em joias e semijoias. Para mim, quem é especialista ela vai falar uma pessoa que está acima dela. E se você for falar com essa pessoa, ela vai falar que especialista é alguém que está acima dela. Ou seja, você sempre vai ser incompetente para alguém e competente para alguém com relação ao mesmo tema. Retração. Vamos falar sobre retração. Retração é invalidação cristalizada. Retração é essa admoestação e encontrar eco dentro de você. É a Priscila. Priscila, quando veio aqui, ela disse assim, eu sou muito tímida. Né? Então, provavelmente, a Priscila cresceu dentro de um ambiente onde ela recebeu muita informação de que se ela falasse, de que se ela se relacionasse, de que se ela expressasse o que ela pensa, de que se ela expressasse as emoções dela, tudo isso seria uma coisa muito ruim. Então ela foi o quê? Ela foi dando ré. Ela foi dando ré, ela foi dando ré e foi procurando um lugar confortável para ela estar. E esse lugar confortável onde a Priscila está, ele é um lugar de segurança dentro dela, mas ele não é o lugar de manifestação da maestria que ela tem. Então, o que nós precisamos fazer com você, Priscila, e eu me proponho a fazer isso com você, é a gente achar 5 minutinhos para eu fazer um trabalho rápido contigo e para no final do nosso curso aqui, você vir aqui na frente e se sentir seguro o suficiente para dar um recado aqui para toda essa turma, tá? Bom, já falei que nós temos 4 corpos. O nosso corpo espiritual é o corpo de sentimentos. Qual a diferença entre sentimento e emoção? Vou deixar a dona Lívia falar. Queria apresentar a dona Lívia. A Lívia trabalha comigo. Ela deve ter conversado com vários de vocês aí, né? Lívia também é psicóloga. Bom, Lívia, como mais ou menos? Você é a mulher que pode dizer qual a diferença entre pensamentos e emoções ou não? A Lívia também. Na verdade, eu vou traduzir o que ela disse. Ela está meio rouca hoje, entendeu? Por isso que ela não vai falar. Sentimentos, né? Dizem as más línguas que sentimentos
são as emoções nobres, né? São sentimentos que estão ligados ao amor, à empatia, e as emoções estão ligadas aos... Para quem estuda um pouco os centros de força, né? Os sentimentos eles estão daqui para cima e as emoções estão daqui para baixo, né? As emoções estão ligadas ao gástrico, ao genésico, ao básico, e os nossos sentimentos estão ligados ao cardíaco, ao laríngeo, ao frontal e ao coronário, né? Corpo material como suporte de realização na Terra, corpo mental como veículo de inteligência e consciência. A boa notícia é que eu falei que a nossa mente era um macaco louco numa loja de cristal, e a boa notícia é que se a gente se organizar, esse macaco consegue se acalmar e saber tomar um bom vinho dentro de uma taça de cristal, né? Esse é o nosso grande desafio enquanto humanidade, organizar os nossos pensamentos, organizar a nossa mente, organizar essa usina que a gente tem aqui e que muitas vezes trabalha contra a gente. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um guru indiano e ele estava dizendo o seguinte: a nossa mente, ela é como se o nosso braço e a nossa mão começassem a tomar vida própria e resolvessem bater na cara da gente e a gente não conseguisse parar. Isso, a mente, ela também atua dessa forma quando ela fica o tempo todo descarregando coisas negativas ou limitantes dentro da nossa vida, né? E ele estava falando sobre que o ato de meditar, ao contrário do que as pessoas pensavam, né, que tinha que ficar em posição de lótus, tinha que ficar quieto, ele falou, não, o ato de meditar é simplesmente durante o teu dia você observar o que esses pensamentos estão dizendo para você. Mesmo que isso seja diante de um turbilhão, né? O que esses pensamentos estão dizendo para você? Corpo mental como sede da consciência. Eu não vou falar sobre mental inferior e superior. Vamos começar... Olha, Pedro, você não vai falar com o dobro faturamento? Eu vim aqui no sábado para entender e até agora não falou. Vamos começar a falar como é que era e como é que é. E aí vocês vão entender que o jogo mudou. As regras mudaram, né? A bola mudou, os times mudaram, a quadra mudou, tudo mudou. A nossa vida até então era assim, olha. O que a gente tem do lado direito? Uma jovem. O que a gente tem do lado esquerdo? Uma senhora, né? Então, as coisas na nossa vida até 12 de julho de 2019, né? Elas eram assim. Uma moça nova, tá lá. Uma senhora de idade, tá ali, né? E a gente via as coisas dentro de uma ótica newtoniana. O que é newtoniana, né? Era a física clássica como a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 5, depois vem o 6, 7, 8. As coisas elas eram previsíveis. Vocês lembram aquela fita cassete, né? Os mais novos nem vão entender o que eu estou falando, mas eu vou falar mesmo assim. A gente tinha uma fita cassete que a gente gravava as músicas para ir nos bailinhos de final de semana, né? E era muito legal porque às vezes você estava com uma garota dentro do carro e tinha o toca-fita e você botava a fita, né? E aí e essa fita, ela quando chegava no final você tinha que virar a fita, né? Mas tinha um negócio chamado que Deus criou o carro, mas o diabo criou o toca-fita auto-reverse, né? Que quando chegava no final ele tocava o outro lado sem ter que trocar, né? Então você estava dentro do carro lá com a garota e quando chegava no final ele fazia clac, 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 e começava a tocar e ela falava assim para você: nossa, é auto-reverse? Você falava, parecia o James Bond dentro do carro. E eu estou falando dessa fita porque quando a BASF, né, que era a líder dessas fitas, ela lançou de 30 minutos, né, você já sabia, e quando eu digo 30 minutos é porque só tocava 30 minutos. Né? Thaís, isso realmente existiu. Você pode achar que o que eu estou falando é uma obra de ficção, mas isso existiu. Tá?
30 minutos de música, que já era bastante, aí a gente sabia que eles iam lançar de 60. E depois a gente sabia que eles iam lançar de 90. E depois eles lançaram a de 120. E depois lançaram a Chrome. A Chrome. De a qualidade melhor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa era o princípio da física newtoniana. 30, 60. Você era capaz de fazer uma profecia. Ó, a BASF vai lançar de 90 minutos. Era assim, mas hoje o mundo está assim, ó. Quem está vendo a moça? Quem está vendo a senhora? Quem está vendo as duas? Quem não está vendo nada, abra os olhos, pelo amor de Deus. As pessoas nessa parte do curso, elas dormem, aí você faz a pergunta, ela fala, não estou vendo nada, mas precisa abrir o olho. Né? Hoje em dia, tudo está junto e misturado. Shalom. E as coisas elas mudaram. E aí a gente fica com esse sentimento de assim, eu estou enxergando a moça de idosa, mas não estou enxergando a moça nova. Outros estou enxergando a moça nova, outros eu não estou enxergando nenhuma das duas. Outros eu estou enxergando as duas, mas eu preciso enxergar a moça de idade ou eu preciso enxergar a moça mais nova, né? Então hoje, esse é o princípio da física quântica. Qual que é a definição de física quântica? Um universo de possibilidades. E aí a grande resposta para vocês que hoje de manhã saíram de casa, né, e o marido, ou a esposa, ou a namorada, ou o namorado, falaram, mas onde você vai tão cedo? Eu vou fazer um curso do Leipeira para dobrar o faturamento. Mas Lazarento tinha que marcar tão cedo assim. Ele é louco, gosta de acordar cedo. E aí vocês chegam aqui e eu digo para vocês, a primeira coisa que vocês precisam entender é que para dobrar o faturamento a gente vai precisar começar a admitir um universo de possibilidades, porque existem vários caminhos e não existe um único caminho que dá certo para todo mundo. Eu posso ensinar uma técnica que vai bombar para o Edward e para a Lu, mas não vai funcionar para o Paulo e para a Ercília. Eu posso ensinar uma outra estratégia que a Marina vai arrebentar, mas o Felipe vai achar que é uma grande bobagem. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo dentro do mercado dos empreendedores, dos empresários, daqueles que querem gerar receita, gerar emprego, gerar imposto, que não existe uma fórmula mágica. Eu coloquei isso na landing page, se vocês lembram, tem uma parte que está escrito lá, não é fórmula mágica. Não existe um comprimidinho que vocês tomam e todo mundo aqui, a partir de segunda-feira, dobra o faturamento. Mas eu vou dar alguns caminhos bastante interessantes para vocês testarem e vocês vão ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Tá? Então a gente viu que a gente tem 4 corpos, físico, emocional, mental e sagrado. E eu queria agora que a gente começasse a entrar no processo de branding. E a primeira etapa do nosso processo de branding, eu queria que vocês escrevessem aí num papel qual é a missão de alma de vocês, o que vocês vieram fazer aqui nesse planeta. Tá? Ó, eu acho que eu vim nesse planeta para torcer para o Palmeiras. Não tem problema, escreve aí. Escreve o que você acha que você veio fazer aqui. Tá? Vocês têm 1 minuto para fazer isso.